Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui esse corte do jogo aberto da Band, corte desta quarta-feira com atualizações. Temos aqui a repercussão da demissão de Felipe Luiz, a chegada de Leonardo Jardim. E temos aqui também um áudio vazado do BAP, temos as homenagens, que os jogadores fizeram para Felipe Luiz. Tudo aqui agora nesse corte. Seja bem-vindo, deixa o like e inscreva-se no canal se você é rubro-negro. Quero dar os créditos aqui para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição. Como creditos, vamos lá para o vídeo. Bom, agora o assunto é o mais quente da semana. A demissão do Felipe Luiz não foi bem digerida por muitos torcedores, por muitos jogadores, pela imprensa. Um assunto que incomoda no Rio de Janeiro. Leonardo Jardim já chegou na Cidade Maravilhosa, deve ser anunciado, mas o Flamengo vive turbulências fortes. A feira foi conturbada no Flamengo. A demissão do técnico Felipe Luiz pegou os jogadores de surpresa. Primeiro a se pronunciar, Arrascaeta agradeceu Felipe e ressaltou a humildade e o comprometimento do comandante. Bruno Henrique deixou claro que nada e nem ninguém vai apagar a história de Felipe Luiz no rubro-negro. Já Danilo agradeceu o ex-treinador do clube e disse que aproveita o momento para refletir sobre um início de ano difícil, que, segundo ele, não cabem desculpas e justificativas. Jorginho, Léo Pereira, Gonzalo Plata, Everton Araújo, Pulgar, Pedro, Luiz Araújo, Samuel Lino, Saul e Varela também prestaram apoio a Felipe. Ainda tem gente que tem coragem de falar, Falar sem saber as coisas, que o Felipe Luiz tinha perdido o vestiário, Ele era muito querido, cara. E continua sendo muito querido por todos, Por jogadores, torcedores e é isso. Isso que importa. Ontem, Felipe Luiz foi até o Ninho do Urubu para se despedir dos atletas e pegar seus pertences. Ele e alguns jogadores se emocionaram no encontro. Logo depois, Felipe utilizou as redes sociais para também se despedir do clube. Na mensagem, ele citou o respeito eterno aos jogadores e agradeceu a torcida. Pressionado na reta final, o treinador chegou a ouvir xingamentos na última partida à frente da equipe no Maracanã. Em seguida, Felipe Luiz fez outra postagem com uma foto no memorial. Felipe Luiz é o único que lembra, das crianças, dos garotos do Ninho, cara. Parabéns, Felipe Luiz, mais uma vez fazendo homenagens aos 10 anjos, que foram para o céu, Parabéns. Você é o único que faz isso. Memorial aos garotos do Ninho, ao lado de uma placa com os nomes dos 10 jovens que morreram no incêndio no CT em 2019. O treinador escreveu: "Vocês jamais serão esquecidos". Quem também pediu para sair do clube foi Rodrigo Caio. O ex-jogador fazia parte da comissão permanente do Flamengo, mas entendeu que também deveria deixar o cargo após a demissão de Felipe Luiz. Ainda na terça, um áudio de BAP, presidente do clube, foi vazado. Na mensagem, o dirigente assumiu a responsabilidade pela saída do treinador e explicou o motivo que fez com que ele tomasse essa decisão. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Essa frase dele que pesa pra mim, cara? Quando você pega um trem errado na vida. Um desrespeito total, cara? Estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. BAP também justificou internamente que, além do desempenho ruim da equipe, a descoberta de uma negociação de Felipe com o grupo do Chelsea, enquanto ele discutia a renovação de contrato com o Flamengo, ajudou a minar a relação. Agora, o Flamengo tenta reorganizar a casa para a sequência da
da temporada. Ainda ontem, o diretor José Botto reuniu os jogadores no Ninho do Urubu e afirmou que a culpa pela saída de Felipe era de todos. Os atletas deixaram o local em silêncio. O próximo passo será selar o acordo com o técnico Leonardo Jardim. O português desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça, no Ninho do Urubu, para a assinatura do contrato. Já o elenco segue na preparação para a grande final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que acontece no próximo domingo no Maracanã. Depois de perder 2 títulos neste início de ano, o Flamengo quer e precisa desta conquista para ter mais tranquilidade na temporada. Gente, essa situação do Flamengo vai ser revisada por muito tempo. Na calada da noite, você demite o treinador. Eu dei minha opinião aqui ontem que tudo isso era para não correr o risco do Felipe Luiz estar na final, vencer o campeonato. E aí, como é que você demite um cara que ganha o estadual depois de ter goleado o Madureira, de ter feito alguns jogos com o time reserva? Então, eles não podiam correr esse risco. E quando o Leonardo Jardim deve ter dado ok, estou pronto para negociar, para fechar, então vamos fazer isso agora. E aí a pressão também, ela está muito hoje direcionada para o José Botto, porque ele era unha e carne com o Felipe Luiz, toda hora apareciam juntos, muita gente lembrando que no episódio do Pedro, quem se expôs foi o próprio treinador e não o diretor de futebol. Então hoje no Flamengo o presidente decidiu, o áudio vazado já deixa isso bem claro, que ele não confiava mais, ou talvez não confiava antes, né? Plenamente no Felipe Luiz, mas os resultados, eles vão mantendo profissionais, vão mantendo treinadores e também derrubam. E nesse caso, o Flamengo passou por uma turbulência no começo do ano, perdeu 2 títulos. Mas são títulos que não importam tanto, mas geraram um ambiente ruim, uma pressão extra da torcida. E aí ele mostra que fez um trabalho digno, acima da média, até para um cara que ainda é um novato como treinador, mas tem títulos expressivos, pelo reconhecimento nas redes sociais de vários jogadores do Flamengo que se manifestaram e apoiaram o Felipe Luiz, como é o caso do Jorginho, como é o caso do Arrascaeta, do Rossi, Bruno Henrique, entre tantos. A torcida está dividida, eu percebo que muitos torcedores do Flamengo gostaram, mas a maioria talvez não tenha gostado. Então, Ronaldo. A pesquisa tá 80-20, tá? 80% não gostaram e 20% gostaram. Essa é a enquete, né? Então, não vai ser muito simples. O Leonardo Jardim só tem um caminho, ganhar e ganhar. E no Brasil, Renata Fã, só tem uma solução. Quando tem um acidente, aí se pensa na lombada. No semáforo, Cicinho. No Brasil é assim. Em vez do cara falar, mas aqui o cara tá brecando, não, vamos colocar agora. Não, só espera o acidente. E o Flamengo foi a mesma coisa. Esperou, agora sabe o que tá acontecendo? Tá todo mundo, os mesmos que bateram, os blogueirinhos, a galera aí do Mengo, aí do Safadão, do BBB, derrubaram o cara, agora estão chorando aí na TV também. De vez de analisar o trabalho do cara, o currículo do cara. A sorte que tem o jogo aberto, minha Renata. E você aqui atenta. Porque nós colocamos aqui os jogos do menino, tudo que ele plantou lá. E foi como treinador, como jogador. Nós não colocamos aqui, lembra? Aí começaram a chorar ontem. Mandar ele embora. O cara era... Isso é verdade que o Ronaldo tá falando, hein? Tem muitos youtubers que derrubaram o Felipe Luiz, cara. Pediram a cabeça do cara. Pediram para demitir. Não dava mais. Vocês devem saber quem que é, né? Bom, é que muita gente imaginava que essa pressão da torcida era direcionada para os jogadores e não para o treinador. Só que a diretoria não mexeu nos jogadores e é mais difícil, os contratos são mais bem amarrados. E ela foi lá e demitiu o técnico. E o Rodrigo Caio, que você tanto falou aqui, em solidariedade ao Felipe, também pediu o boné. Ele foi embora, falou, sou solidário ao profissionalismo, ao cara que trabalha o dia a dia. E daqui a pouco eles estão juntos aí de novo, porque o trabalho surtiu efeito em títulos. Agora, quem foi mal? A direção, sabe por quê? Ouviram aí os blogueirinhos, começaram a ligar, esse cara aí não vai. A torcida começou a vai, chamando os jogadores, vergonha pra quem que é? Mas chamaram ele de burro também. Sempre tem um Zé Ruela que vai chamar o treinador de burro. Mas na sua maioria, começaram a falar o quê? Vergonha, time com raça. Então não foi direcionado só para ele.
Agora os blogueiros tudo chorando. Ai, mandaram ele embora, mandaram ele... Vocês que derrubaram ele aí. Agora você tem um preço. Tem um preço tudo isso aí. E nós vamos ver durante o ano. Edu, não dá para falar mal da qualidade do Leonardo Jardim, porque quando a gente avalia um trabalho, nem sempre pode olhar apenas para o resultado e para o título. Nem sempre acontece, mas é como você disputa, como você chega numa competição, como você duela em algumas partidas específicas mais difíceis contra até adversários considerados favoritos. E ele fez um trabalho muito bom. Agora, o Felipe, se a gente comparar os dois, o Felipe estava em vantagem naquilo que é exigido de um técnico. Estava em vantagem e tinha acabado de renovar o seu contrato. Então, como que um presidente fala que não tem mais convicção, que tem que o trem tem que parar na próxima estação? Eu acho que isso aí mostra uma incoerência muito grande, porque há 2 meses atrás o Felipe era um dos melhores. Agora, por causa desse momento turbulento, a primeira coisa que faz é mandar o treinador embora. Então, falta muita convicção. Eu acho que o presidente do Flamengo, ele acha que é maior que o Flamengo. Entendeu? Eu acho que a instituição é muito maior. Todos nós aqui estamos... Galera, sabe quem que falou isso ontem, cara? Foi o Maestro Júnior, né? Ele falou isso do BAP, que ele acha que ele é maior que a instituição. Passagem. E o Felipe deixou um legado muito grande em títulos dentro do clube, tanto como jogador e tanto como treinador. Então, hoje, o Felipe te credencia no mercado do futebol como um dos grandes treinadores e vitoriosos. Entendeu? Então, isso marca muito bacana. Eu acho que deixou uma história muito bacana. Agora, o Leonardo Jardim vai ter muito trabalho no Flamengo. Porque quando ele chega também no Cruzeiro, ele tem dificuldade. Né? Não é classificado para a final do Campeonato Mineiro, cai fora da Sul-Americana e aí depois, no meio do ano, foi engrenar. Será que o Flamengo vai dar tempo para ele fazer isso aí? Vai. Não sei. A expectativa que é... Pela qualidade que ele tem, pode dar certo, mas a expectativa não é uma das boas, não. Cicinho, a rivalidade recente nacional mais badalada é entre Flamengo e Palmeiras. No Palmeiras, a Leila viveu a turbulência de passar uma temporada inteira sem títulos. O Abel disputou tudo, mas não ganhou os títulos. Além disso, o Palmeiras, de uma maneira até silenciosa, foi trocando praticamente todo o elenco. Aquele elenco vitorioso que o Abel Ferreira começou a sua história no Palmeiras foi muito modificado. Já no Flamengo, é como se a diretoria não aceitasse que o futebol, ele não é só feito de vitórias e conquistas. Você, às vezes, tem que recuar um pouco para conquistar algo ainda maior. E não conseguiram ver isso, não conseguiram dar esse voto de confiança e esse crédito para o Felipe Luiz, que estava entre jogador e treinador há 7 anos no Flamengo. Exatamente, Renata. Você citou muito bem a questão o Abel. O Abel não ganhou a temporada passada por estratégias que ele montou e que não deram certo. O Flamengo fez a mesma coisa com o Felipe Luiz. Montou uma estratégia para o início da temporada. Aí você fala, o trabalho do Felipe... É porque nós estamos tentando procurar argumentos para mandar um treinador embora. E nós aqui não encontramos. Ninguém está encontrando. Porque o Felipe teve que antecipar a volta dos seus principais jogadores. O Flamengo, ele pegou... o Flamengo estava na zona de rebaixamento. E aí ele levou o Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Tá ruim o trabalho? Então, assim, não tem uma lógica. O Flamengo está brigando nas competições. O Flamengo vai disputar uma Libertadores. Então, um presidente, ele dá essa resenhinha e solta um áudio tudo armado para mostrar que está tudo organizado. Não tá. Você está querendo ser mais do que o Flamengo e não é. Por quê? Quando você vai mandar um treinador embora, o mínimo, você entra e conversa. Nem isso você fez. Então, assim, demonstra que o planejamento está tudo errado. E entenda bem, não vai dar certo com o Leonardo Jardim. Que coisa, hein? Bom, quero ainda falar muito sobre essa situação do Flamengo, que está bem mal resolvida. E aí, Caio Ribeiro, o que você achou da demissão de Felipe Luiz? Fala aí. Felipe Luiz não é mais técnico do Flamengo, foi demitido e, cara, pra mim é inacreditável você acordar com uma notícia dessa. Eu discordo dessa demissão sob todos os aspectos. E mais do que isso, me preocupa a mensagem que a diretoria passa para todo mundo com essa decisão, com a demissão e a saída do Felipe. De uma certa arrogância, de uma certa prepotência, como se os adversários não tivessem mérito e que o Flamengo tivesse perdido só por ter o maior orçamento e o melhor elenco da América do Sul. Futebol um pouquinho mais do que isso. Vamos lá, vamos analisar primeiro as 2 derrotas nas decisões dessa temporada. Será que é um absurdo perder para o Corinthians, um dos maiores clubes do país?
como foi na final da Supercopa? Será que é um absurdo perder para o Lanús, time argentino, cascudo, que durante o campeonato passou pelo Fluminense, passou pelo Galo, 2 gigantes aqui do nosso país, até chegar à decisão, muito mais pronto fisicamente do que o Flamengo e venceu o jogo na prorrogação? E esse planejamento, será que foi só do Felipe e da comissão técnica ou foi em comum acordo com a diretoria? Claro que o torcedor, que o dirigente do Flamengo, né? Claro que as pessoas que comandam o clube tinham e têm todo o direito de pensar numa saída e numa troca de comando. Mas a derrota faz parte do aprendizado, cara. Ela te faz evoluir, te preparar para o próximo desafio. Ela tem que doer para o treinador, para o jogador, para o dirigente, mas é nessa hora que você tem que mostrar que você acredita no projeto e nas pessoas que lideram ele. E o Felipe merecia esse voto de confiança. O Felipe é um cara preparado, estudioso, é um cara que tem postura de um grande líder, de um grande comandante, que tem o respeito dos jogadores, que tem o respeito dos adversários. O Flamengo não é refém de um único jeito de jogar. O Flamengo ataca por dentro, o Flamengo ataca por fora, o Flamengo tem saída de bola com construção desde o goleiro, o Rossi lá de trás. O Flamengo sabe jogar em transição. O Flamengo é um time completo e que tem tudo para retomar o caminho das vitórias. Mas no momento em que ele precisava de um voto de confiança, ele não teve. Eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. Vai ser um dos grandes treinadores do nosso país. Mas ser demitido depois de ganhar de 8-0 e garantir vaga na final do Carioca à 1 da manhã, mais do que demitido, ser comunicado da demissão em menos de 30 segundos, não é assim que se tratam ídolos do tamanho do Felipe. Não é assim que se tratam profissionais com o perfil e os valores do Felipe Luiz. Mengão, você é muito grande para ter uma atitude tão pequena como vocês tiveram nesse episódio. Sensacional, hein, cara? Parabéns, Caio, pelo comentário. Sensacional. Faço questão de trazer aqui, cara, mais opiniões nos próximos vídeos. Vou trazer depois a opinião do Galvão Bueno, da Glenda, de todos que eu gosto, tá? Para vocês verem como o Felipe Luiz foi injustiçado, né, cara? Essa demissão foi injusta, pela forma que foi, né? O BAP é o presidente, ele pode demitir quem ele quiser, até o Boto se ele quiser. Só que o Boto... Por que ele não demite o Boto, né? Já que é um cara fraquíssimo. Com dinheiro, cara, até eu consigo contratar. Até você consegue contratar, meu amigo. Se te derem o cartão sem limite, até você consegue contratar. Ai, galera. É isso. Valeu, tamo juntos. Vamos pensar pra frente, né? Vida que segue, né? Lógico. Vamos aguardar aí as próximas notícias nas próximas horas sobre o Leonardo Jardim. Vamos trazer aqui tudo que você precisa saber sobre o nosso Flamengo. Flamengo é da torcida, tá, galera? Flamengo é nosso. Então, quem tá lá está por enquanto, daqui a pouco não estará mais. Quem tá lá é passageiro, tá? Todo mundo passa, o Flamengo fica. Vamos relaxar, vamos pensar positivo. Beleza? Tamo junto. Saudações.